1 Coríntios 13. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler a parte B do 31, porque ele faz parte dessa sequência. Então está assim. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Agora vamos para o 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar? Pai Santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, neste momento em que a Tua palavra, Senhor, foi lida. É a palavra, Senhor, que será anunciada para a Tua igreja. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito aqui, pelo ministério de louvor, pelo ministério de dança. Pai, pelos anúncios que foram feitos e agora pela exposição da Tua palavra. Pai amado, fala com a Tua igreja, fala comigo também, Jesus, nos orienta, nos auxilia, Senhor, nos dê iluminação e fala com os Teus servos e com as Tuas servas, Senhor, conforme a Tua vontade. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que nós amamos, Tu és o Deus que nós cremos de todo o nosso coração. Irmãos, nós estamos aí numa exposição sobre os dons espirituais. Vocês sabem que a Bíblia nos orienta sobre os dons espirituais. Muitas vezes nós achamos que os dons devem ser administrados de qualquer forma. Muitas vezes nós pensamos que é simplesmente ter o dom e eu faço o que eu quero com ele. Não é assim. Nós temos compromissos com a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos orienta, inclusive na forma como nós devemos nos portar na utilização dos próprios dons. Na utilização dos próprios dons. Então, Deus me deu o dom, então eu faço o que eu quero com ele. Não é assim não. Você é responsável para cuidar, para zelar. Você é responsável para se deixar ser usado ou usada por Deus conforme a vontade dele. Como eu disse para os irmãos, nem sempre nós sabemos completamente qual é o nosso dom. Às vezes nós temos algumas dificuldades para compreendê-lo. Mas o importante não é você ter conhecimento pleno dos dons. O importante é que você sirva ao próximo. E ao servir ao próximo, você vai se descobrindo. Você vai descobrindo o dom que Deus te deu. Você vai percebendo aquilo que você faz melhor e com mais alegria. Aquilo que você percebe e fala assim: olha, Jesus, é isso que eu sinto que é o meu dom. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você amadurece na fé, presta atenção no que eu vou falar para você. Quando você amadurece na fé, você recebe uma fé madura, através da experiência que você vai tendo com Deus e na sua trajetória cristã, você vai descobrir o seu dom de uma forma, você vai ter mais clareza. No começo, nem sempre a gente tem muita clareza. É por isso que muita gente serve na igreja em diversos ministérios. É errado o pastor servir em diversos ministérios. Olha, eu passei um tempo servindo aqui, aí depois eu passei um outro tempo servindo naquele outro ministério. Não tem nada de errado com isso. Você ainda está crescendo. E você vai aprendendo através da sua trajetória. Com os erros e com os acertos você vai aprendendo. Não pense você que errar, quando eu digo errar, não estou falando de vida pecaminosa não, por favor. Entendam bem, quando eu digo errar, às vezes você fez uma organização e ela não aconteceu daquele jeito, não deu certo. É nesse sentido. Isso faz parte também do teu crescimento.
Isso também faz parte do teu crescimento. Inclusive, quando você desenvolver no ministério e você perceber que você tem muita dificuldade para exercer esse dom nesse ministério, falar, pastor, e algumas pessoas nem terminam o ano. Acontece, gente. Aí, pastor, você vai aproveitar e dizer assim, olha lá, é incompetente. Não, a pessoa ainda está crescendo. Naquele momento, ela acreditou que ela conseguia. Aí depois ela percebeu, falou, pastor, isso acontece. Não pode acontecer com todo mundo, senão ninguém serve ninguém na igreja, não é isso? Mas pode acontecer uma vez ou outra. Isso não é motivo para nós condenarmos ninguém, porque a pessoa está crescendo, que ela está aprendendo. Ela vai percebendo, puxa vida, pastor, eu queria tanto servir aqui, mas eu percebi que eu tenho muita dificuldade. Aí ela vai para uma outra área, e na outra área ela se encontra. O que é que eu posso dizer para você? O dia que você descobrir, vai servindo na igreja, vai servindo de verdade. Vai chegar uma hora que você vai perceber qual é o dom que Deus te deu. Quando você descobrir, e você tiver clareza nisso, quando você tiver clareza, nem eu consigo te mudar mais. Eu posso chegar para você e falar assim, irmã, ou irmão, me ajuda aqui nesse ministério. Você vai olhar e falar, pastor, eu não posso te ajudar nesse ministério. Por quê? Porque o meu dom é esse. Eu vou servir a igreja aqui. Ah, mas eu estou precisando aqui. Tá, então ora para Deus chamar alguém que tem um dom aí, porque o meu é aqui. Você percebeu? Você percebeu? A pessoa tem clareza. Ela tem clareza. Quando ela tem clareza, ela sabe, eu vou servir aqui. É aqui que eu vou servir. E não adianta outro pedir, que ela não vai fazer. Porque ela sabe, Deus me chamou aqui, é aqui que eu tenho prazer, é aqui que eu faço bem, é aqui que eu tenho alegria, foi aqui que Deus me chamou. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo no capítulo 13? Ele está nos dizendo, pelo Espírito Santo de Deus, que você, sempre que utilizar o seu dom, use em amor. Porque senão, ele não tem valor. Às vezes a gente acha que é o dom em si que tem valor. Deus só te dá um dom por causa do outro e não por causa de você. Deus te dá um dom para você servir ao outro e ser bênção na vida do outro. E quando você é bênção na vida do outro, Deus também te abençoa. Olha o que ele diz aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retina. A primeira coisa que ele está dizendo. Você pode ter o dom das línguas dos homens ou dos anjos. Ainda que você tivesse esses dons. Ainda que você falasse línguas humanas e línguas angelicais, que eu não sei nem qual é as línguas angelicais. Mas o texto está dizendo aqui, ainda que você falasse isso. Se você não tivesse... Ele está dizendo que a linguagem, você pode ter a linguagem mais bela do mundo. Você pode ter a linguagem mais florida do mundo. Você pode ter o linguajar mais eloquente deste mundo. Você pode falar de maneira encantadora. Você pode usar a linguagem mais sofisticada que existe. Se você não tiver amor, é só barulho. Só barulho. Isso é extremamente importante para nós, porque é o que a palavra de Deus... É como um sino, é como um prato que retine. É só barulho, é só som. Irmãos, como é importante para nós sabermos qual é a melhor maneira de administração do dom que Deus nos deu. Ele te deu um dom, mas esse dom é para você amar o próximo. É para você servir o próximo. É para você ser bênção para o próximo. Ele só tem valor se abençoar alguém. E você é abençoado através da bênção a esse alguém. Você cresce espiritualmente quando alguém é abençoado. Quando alguém é tocado pela presença do Senhor. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olha o rigor aqui. Mais 2 dons. Dom de profecia e dom da fé. Você pode ter o dom da fé. Se não tiver amor, não tem valor. Que coisa grandiosa é essa, meus irmãos? Aqui não é o dom da salvação. É o dom da fé. É o dom que abençoa. Para ele ser utilizado da forma que glorifica o nome de Deus, você tem que amar a outra pessoa. Para ele ser usado de uma... Irmão, se você tem um dom de Deus, que Deus te use para a glória do nome dele. E Deus é glorificado quando o próximo é amado.
Eu me lembro uma vez, irmãos, eu fui um bom tempo de igreja pentecostal, e eu posso falar para os irmãos, irmãos, existe muito crente sincero, amoroso, cheio de Deus numa igreja pentecostal, muito crente sincero. Mas também, irmãos, por exatamente enfatizar demais os dons, por enfatizar demais as emoções, por enfatizar demais as experiências, a gente observa abusos de uma forma gigantesca, inclusive em pessoas verdadeiras. Um dos meus amigos, não tendo noção disso, ele estava num culto. O Espírito Santo falou ao coração dele sobre a vida de uma pessoa. Você sabe o que ele fez? Ele falou no culto público. A outra pessoa ficou envergonhada. Sabe o que aconteceu? Nunca mais voltou para a igreja. Só que o que ele falou, Deus mostrou mesmo. Olha que coisa. Realmente, Deus tinha falado com ele. Foi verdade. Porque nós fomos visitar o rapaz. Só que ele não quer mais saber de igreja, porque ele foi humilhado. Porque ele foi ofendido. Vocês fazem ideia do que aconteceu? Foi dom. E o cara saiu da igreja. Vocês perceberam, gente, que loucura que é isso? Porque ele ficou com vergonha. Por ter se sentido humilhado. Então, irmãos, tem que se tomar muito cuidado. Eu já disse mais uma vez, depois a gente vai chegar no capítulo 14. No capítulo 14, nós vamos perceber que quem tem dom de Deus não perde controle. Muito pelo contrário, aumenta o seu autocontrole. Ninguém perde controle. Se a pessoa está perdendo controle, tem coisa errada, irmãos. Quem tem dom de Deus não é descontrolado. Não é descontrolado. O dom verdadeiro, ele é cultivado pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele é cultivado. Então não tem que ter descontrole. Deus falou alguma coisa no seu coração? Vai com muita humildade. Vai com muita humildade e conversa com a pessoa em particular. Vocês ouviram? Em particular. E fica entre você e a outra pessoa. É isso. É assim que os dons são administrados na igreja. Dom de profecia. O pastor pode ser o maior pregador. Se não tiver amor, não é nada. Estive dando aula ontem. E eu vi um jovem, irmãos. Eu tenho um aluno lá que ele é jovem. E sabe o que ele me falou? Ele falou: professor, eu fiquei muitos anos dentro de uma igreja com uma dracma perdida. Com uma moeda perdida. Muitos anos. Porque eu sou músico. E eu toquei para um monte de cantor famoso. E ele falou: e eu sei o que eles são na igreja e o que eles eram fora da igreja. Inclusive pregador. Ele conheceu mais de um pregador. Não pense que fama é sinal de espiritualidade. E ele falou que quando ele apresentou para a namorada dele, que hoje é a esposa dele, ela não acreditou. Ela falou: não, esses homens, esse pessoal é todo gente de oração. Falou: não é, porque eu conheço. A gente conhece a pessoa pelos frutos, não é? E ele fez uma experiência com ela, mostrou para ela depois. Como ele estava no meio das pessoas que tocam, teve um pregador que pregou, fez a igreja falar em línguas, fez a igreja encher de oferta. Todo mundo ofertou, saiu todo mundo feliz. Aí ele chegou depois e falou assim: agora eu vou te mostrar quem é esse pregador. Ele levou a namorada dele, na época a namorada, num sítio onde eles foram comemorar. Até droga rolou. Vocês perceberam? Não é isso? Então nós temos, não é fama, não é sucesso, não é falar bonito. Isso não quer dizer muita coisa. É vida, irmãos, é amor. É amar o próximo de verdade. É sinceridade. Então não se engane, viu, meus irmãos? Não se engane. Não é falar bonito. Não é ter linguagens estrondosas. Não é demonstrações miraculosas que definem a espiritualidade de ninguém. Porque tudo isso pode ser falsificado. Tudo isso. Você fala: pastor, prova na Bíblia. Prova na Bíblia. Quando Moisés foi usado por Deus, o que aconteceu? Os magos do Egito também foram. Ou não? Vocês leram já? Vocês leram? Só lê Êxodo. Os mesmos milagres que Moisés fez, os magos do Egito também fizeram. Imitaram, isso é imitação. Quem imita é o diabo. Então, irmãos, vamos ter muita prudência, muita prudência. Nós temos que crescer, temos que amadurecer. Temos que desenvolver a fé de uma forma verdadeira. O desejo de Deus é que a sua igreja cresça, mas cresça de verdade. Que os dons sejam verdadeiros. Então, irmãos, qual é a referência? A referência não é A ou B. A referência não é o irmão de lá que você nem conhece. A referência é a palavra de Deus. Quem é que te guia? Palavra de Deus.
Nós temos que parar de achar que são só as experiências que definem a espiritualidade de uma pessoa. Nós temos que analisar nas Escrituras se elas são verídicas. Temos que olhar pela palavra de Deus. Será que a Bíblia diz isso mesmo? Será que ela diz, irmãos, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o anticristo, falso profeta, ele fará tantos sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. Está ou não está na palavra de Deus isso? Até os escolhidos. Porque se fosse possível? Porque aqueles que são escolhidos por Deus são guardados por Ele. Porque se o Espírito Santo não guardasse, também seria enganado. Então, meus irmãos, vamos parar de achar que ser crente é demonstrações fantásticas. Porque pode ser só um show. O que realmente muda vidas é quando você ama o teu próximo. É quando você realmente deseja o bem na vida dele. É isso que muda vidas. É isso que realmente transforma a vida das pessoas. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Que coisa! Você pode doar todos os seus bens. Se você doar todos os seus bens, você vai ganhar um nome, filantropo. Que é o que a sociedade dá para quem deseja o bem da sociedade. Mas amor é o Espírito Santo quem coloca. Só uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui. Esse amor de 1 Coríntios 13, ele não é autoconquistado. Ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então você tem que buscar. Esse é o caminho mais excelente. Você tem que orar. Tem que orar, meus irmãos. Tem que deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Você tem que amar a palavra de Deus. Ame a palavra, irmãos, ame a palavra de Deus, porque é através dela que o Espírito Santo de Deus vai te transformando. O Espírito Santo vai te mudando. Ame de verdade a palavra do Senhor. Nós temos que voltar a ser conhecidos como o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Não se encante com grandiosidades, porque isso não impressiona Deus. Aí ele vai dizendo que é o amor agora. Olha aqui. O amor é paciente. O amor é bondoso. Olha que coisa. Quantas e quantas vezes nós somos rudes, não é? Ele não inveja. Ele não se vangloria. Ele não se orgulha. Ele é humilde. São tudo isso sinais do amor que Deus coloca nos nossos corações. São esses sinais. Ele não se vangloria de nada. Ele não inveja nada. Porque ele é amor. Ele não maltrata. Irmão, vocês fazem ideia do que é isso? Ele não maltrata. Como que a gente precisa crescer nessas verdades da palavra de Deus, não é? Como que nós maltratamos o outro? Como que nós, às vezes, não enxergamos o outro da forma que Jesus enxerga? Seja no casamento, na família, com os filhos. Irmãos, vocês acham que eu nunca fui rude com meu filho? Já, irmãos. Eu já fui rude. Eu já tive que pedir perdão para ele. Já teve vezes em que eu pedi perdão. Eu pedi. Não me perdoa porque eu fui grosseiro com você. Exagerei na dose. Era para ter falado direito. Não? Então, irmãos, isso eu já fiz, mais de uma vez, por sinal, mais de uma vez. Porque a gente precisa, porque quando nós maltratamos, quando nós somos rudes, nós não estamos amando. Firmeza, o amor é firme. Firmeza nas palavras é uma coisa. Você ter consciência daquilo que você falou. Autoridade também é outra coisa. Autoridade é uma coisa, firmeza é uma coisa, convicção. Nada disso é maus tratos ou gritaria. Então, vale a pena. Esse amor é Jesus que dá para nós. Mas, olha, eu vou dizer para os homens. Irmãos, uma das coisas que o amor de Cristo dá para os homens é cavalheirismo. E para a mulher, dama. Vocês ouviram? Cavalheirismo. Cristão tem que ser cavalheiro. Mulheres cristãs têm que ser verdadeiras damas. É isso que está dizendo aqui. E como nós precisamos disso? Como isso é importante para as nossas vidas? Como nós precisamos vencer, irmãos. Toda vez que o seu coração se sentir amargo,
Peça perdão ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Jesus tira essa amargura. Porque não provém de Deus. Provém da nossa natureza pecaminosa. Você precisa saber diferenciar isso, viu? Você precisa saber diferenciar o que é da sua natureza pecaminosa, e aí o Espírito Santo tem que trabalhar, e o que é do Espírito Santo. Certo? Você tem que saber diferenciar. O que é do Espírito Santo? O que é do Espírito Santo é o que está aqui em 1 Coríntios 13. E o que é da sua natureza pecaminosa? Aí é tudo que não está aqui. Por exemplo, a inveja, o orgulho, os maus tratos, os interesses, as segundas intenções. Isso é da natureza pecaminosa. Isso tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer das coisas que eu aprendi. Eu me lembro de um irmão com dom de Deus. Com dom de Deus. Eu nunca vou esquecer, isso são demonstrações de amor. De um pastor que ele estava na casa dele e uma jovem chegou na casa dele. Uma jovem chegou lá. E ele percebeu que era grave. Filha de líderes da igreja. Filha de líderes. E ela falou: pastor, eu estou com muito medo de ir para casa porque eu estava namorando. E aconteceu, e agora eu descobri que estou grávida. Aí o pastor conversou com ela, explicou para ela, né, falou do pedido de perdão, falou de arrependimento, falou de fé. E ele foi com ela para a casa dela. Sentou com os pais. Claro que foi um momento difícil, a gente sabe que foi difícil. Né? Os pais ficaram tristes, choraram, né? Mas ele, olha, vamos fazer um momento de perdão, vamos fazer um momento de reconciliação. E não adianta agora ficar também falando, porque agora já foi, tem que cuidar. E eles fizeram isso, e o pastor falou assim, aí chegou para a família e falou assim: olha, mas fique em paz, né? Se o rapaz quiser casar com ela, nós vamos fazer o casamento na igreja. E ele foi na igreja e pediu para a igreja, para falar: irmãos, nós vamos fazer esse casamento, e vai ser o mesmo casamento que a gente sempre faz, com muito amor, com muita seriedade. Né? E quando ele ouviu isso, o jovem estava lá ouvindo isso, ele dizendo isso: olha, eles já falaram que querem casar, então eles vão casar, vai ser bênção de Deus, eu vou fazer o casamento, a igreja vai abençoar, vai estar todo mundo presente. Naquele dia, o jovem se converteu. E é um casal cristão hoje. Vocês perceberam? Porque agiram com amor. Não quer dizer que não passou pela dificuldade. Claro que passou, meus irmãos, a gente sabe. Né? Mas o amor superou. O amor ao próximo. O amor ao outro. Não foi condenação, foi restauração. Isso é extremamente importante para nós. Então nós temos aqui, olha, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E essa é a grande... Irmãos, saiba disso. Se você amar o seu próximo, você vai sofrer. Olha o que diz aqui: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando você ama, você fica vulnerável. Você fica vulnerável. Mas essa vulnerabilidade é a sua força. A vulnerabilidade que você passa por amar, por decidir, te torna forte. Quantas e quantas vezes ações graciosas, ações bondosas resultam em conversões, resultam em glórias ao nome de Jesus. Quantas e quantas histórias assim, de pessoas porque decidiram ser vulneráveis, decidiram amar, decidiram respeitar o outro, decidiram ser cavalheiro, decidiram não ofender, decidiram realmente, né, honrar a outra pessoa. Isso resultou em glória ao nome de Deus e resultou também em adoração, em conversão, em vida transformada para outra pessoa. Isso é promessa. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Olha por que o amor vence. Profecia, uma hora acaba. Língua, uma hora cessa. Conhecimento também passa, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vocês perceberam? Por exemplo, eu estou pregando aqui. Vocês acham que eu sei tudo o que vocês estão passando? Não. Vocês acham que eu sei tudo da Bíblia? Também não. Por quê? Porque nós somos limitados. Todos nós somos limitados. Então sempre, guarda isso, sempre o seu conhecimento sempre será limitado. Você nunca terá conhecimento ilimitado. Quando nós falamos de Jesus, nós cremos que Jesus é completamente humano e completamente divino. Nós encontramos um Cristo divino nas Escrituras, mas nós também encontramos um Cristo humano. Por que a gente sabe disso? É só olhar nas páginas da Bíblia. Momentos em que Jesus diz assim, olha, tem momentos que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, vai lá, pesca um peixe, você vai pegar um peixe e lá vai ter moeda na boca daquele peixe e você vai pagar o meu imposto e o teu imposto. Irmãos, isso é
onisciência. Não é? Onisciência. Isso é divino. Mas você vai encontrar Jesus, que tinha um jovem lá que era epilético, que estava endemoniado, e o pai sofrendo. Chegou assim, meu filho sempre sofre com isso. Aí Jesus pergunta assim, mas quanto tempo ele está por isso? Aí os irmãos vão falar, mas Jesus já sabia. Se Jesus já sabia, eu não sei. Eu sei que ele perguntou. Eu sei o que está escrito no texto. Eu não invento. Mas não, Jesus sabe. Sim, irmãos. A verdade é que há muito mistério quando se trata da questão humana e divina de Jesus. Porque eu sei que o texto diz que Jesus perguntou e recebeu uma resposta de 1 ano. E o texto não está dizendo que Jesus testou ninguém. Está dizendo que ele perguntou, só isso. Quando Jesus, uma pessoa falou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí Jesus falou, mas o que é que você quer? Certo? Mas Jesus já sabia o que ele queria? Não faço a menor ideia. Eu sei que o texto falou que, demonstrando, Jesus era completamente humano. Para ser humano, tem que ter conhecimento ilimitado? Não, humano não tem. E Jesus era completamente humano. Então, isso é a grande verdade. Você nunca saberá tudo. Nem eu e nem ninguém. É por isso que você tem que amar. E sempre dar espaço para outra pessoa também. Sempre dar espaço para outra pessoa. Exatamente por causa disso. Porque nós podemos estar equivocados ou equivocadas. Sempre há esse risco. Sempre haverá a possibilidade do nosso julgamento não ser verdadeiro. Então é muito importante nós sempre ouvirmos. Sempre ouvirmos. Mas saiba disso, tá, irmãos? Você tem que saber do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que as pessoas que amam o próximo sofrem. Porque às vezes ele não é, nem recebe uma gratidão. Mas você faz porque você serve a Deus. Você ama o próximo por causa de Jesus. E não porque ele merece. Por causa de Jesus. Porque você decidiu, no seu coração, através da atuação do Espírito Santo, servir a Jesus. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, aí o que é imperfeito desaparecerá. Só depois, na vinda de Jesus, o nosso conhecimento será ampliado. Porque aqui sempre será limitado. Então é extremamente importante nós termos humildade quando se trata da questão do conhecimento. Por isso que amar é melhor. Vocês entenderam? Por isso que amar é melhor. É por isso, porque aí você não erra. Porque o amor nunca falha. E existem várias formas de nós fazermos isso, tá? Várias formas práticas de se fazer isso. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí ele diz, olha, agora pois vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Então na vinda de Jesus, sim, na vinda de Jesus, o nosso conhecimento será ampliado. Mas enquanto isso, ele sempre será limitado. Sempre, irmãos. Ninguém sabe tudo, ninguém tem todas as respostas, ninguém sabe tudo o que está acontecendo, ninguém conhece tudo da outra pessoa, ninguém conhece tudo do mundo, ninguém conhece nem tudo de si próprio. Só o Senhor nos conhece completamente. Então vale a pena você abrir mão de conhecimentos que você não tem certezas para amar. Tem até uma frase muito conhecida que o pessoal fala no casamento, você prefere, né, ser feliz ou ter razão, não é? A gente fala isso no casamento. Você quer ter razão ou você quer ser feliz no seu casamento? Nem sempre dá para ter os dois. Você vai ter que escolher um. Tudo bem? Quando der para ter os dois, amém. Quando não der, você vai escolher ser feliz, claro, né? Você vai querer ter razão em tudo. Então, meus irmãos, servir ao Senhor exige de nós renúncias. Abrir mão de vinganças. Abrir mão de retaliações. Abrir mão de desejos, sei lá, vingativos, pecaminosos, de desejos maldosos que muitas vezes passam pelo nosso coração, passam pela nossa vida. Nós temos que abrir mão dessas coisas e simplesmente amar. Nós que servimos ao Jesus, você que serve a Jesus, saiba disso. Já aconteceu até aqui na nossa igreja, de irmãos da nossa igreja, que falaram de Jesus para alguém. Tem pessoas aqui que podem contar esse testemunho. Elas falaram de Jesus para alguém e nunca soube. Já aconteceu até com você, né, Júnior? Não já aconteceu? Falar de Jesus para uma pessoa, só depois de anos você soube que a pessoa se converteu. Você nem sabia, passou um monte de ano. Eu falo que você contou isso, né? Para você, a Camila contou isso. Eles contaram uma vez, olha, nós falamos de Jesus para uma pessoa, passou um monte de gente, nem sabia de nada. Depois de vários anos, a gente descobre que estava na igreja. Olha quantos anos demorou para elas perceberem que a pregação, que a evangelização deu resultado. Porque nós conhecemos em parte só.
O nosso conhecimento é limitado. É por isso que nós temos que confiar no poder de Deus. Nós temos que confiar que quem faz a obra, quem trabalha no coração das pessoas, é Deus, meus irmãos. É Deus. Você só tem que servir a Jesus. Você vem para a igreja por causa de mim ou por causa de Jesus? Por causa de Jesus. Não é isso? É por causa de Jesus. Você vem por causa do louvor? Porque você vem para louvar, claro. Mas por causa de Jesus. É isso. Irmãos, nunca deixe o diabo roubar o teu culto. Nunca permita que o diabo roube da sua vida o que é mais precioso para você. Às vezes nós damos oportunidades, irmãos, para a natureza pecaminosa. Quando você estiver no culto, meu irmão, minha irmã, adore a Jesus. Se concentre em Jesus. Se concentre em Jesus. Olha as 3 coisas que ficam. Assim permanecem agora essas 3. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Amor aqui não é sentimento, tá bom? Deixar bem claro para vocês. Quando se fala de amor aqui, é exatamente isso daqui, ó. É ser paciente, é ser bondoso, é não ter inveja de ninguém, é não se vangloriar, é não maltratar o outro. É disso que está sendo dito aqui. Não é sentimentos somente. É um sentimento, quando nós amamos faz parte das emoções. Mas não é só isso. Quando nós lemos o texto aqui, é não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. Tudo bem? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso. É ser usado por Deus da forma que glorifica o nome do Senhor. Isso é o que nós devemos buscar na nossa vida cristã. Então, você quer crescer na fé? Você quer crescer na fé? Você quer amadurecer? Teve um dia que eu estive falando com os líderes. Eu vou terminar falando rapidinho isso aqui. Eu estava falando com os líderes aqui atrás, numa sexta-feira, e eu passei para eles as 6 etapas da fé, não foi? As 6 etapas da vida espiritual. Vocês viram qual é a última? A última é vida de amor. Vocês viram? Não é a última nessa? Passamos todo um grau de crescimento espiritual, foi falado. Um dia passa aqui para a igreja, a gente faz isso. Não dá para fazer em minutinhos, tem que ser uma palestra só sobre isso. Um dia eu faço para a igreja inteira essa palestra, a gente vai observar quais são as etapas do nosso crescimento espiritual. A última delas é a vida de amor. Porque é o grau mais elevado, irmãos. Ah, por que eu venho para a igreja? Porque eu amo Jesus. Por que eu sirvo nesse... Por que eu canto? Porque eu amo Jesus. Por que eu prego? Porque eu amo Jesus. Ah, por que eu sirvo ao outro com o meu dom? Porque eu amo Jesus. Por que eu cuido disso na igreja? Porque eu amo Jesus. É isso. Por que eu zelo pelo bem-estar da igreja? Porque eu amo Jesus. Vocês viram? E o próximo? Vocês perceberam que isso envolve todas as áreas? É tudo, irmãos, tudo isso pode ser praticado com pequenas ações. Com pequenas ações. Quando eu vou aqui, uma irmã fez aqui com muito carinho. Uma irmã fez com carinho. E ela gosta disso aqui. Você vai lá e... Você percebeu? Isso não é maldade. Não é? Então, não se faz isso. Então, eu vou te falar uma coisa que aconteceu. Uma vez eu estava lá em casa. É coisa pequena, gente. É pequenininha. Mas eu estava lá em casa e a gente descobriu alguma coisa que irritava minha sobrinha. Minha sobrinha tem 2 aninhos, gente. Agora tem mais, né? Mas ela tinha 2 aninhos. E nós descobrimos um jeito de irritá-la. Normal. Aí a pessoa falou, vai lá, Djaelson, vai lá, faz isso aí com ela. Eu falei, não, gente, ela não gosta disso. Ela falou, mas é só para você ver como que ela reage. Eu falei, não, eu já sei que ela não gosta. Por que eu vou provocá-la nisso? São coisas pequenas, são brincadeiras engraçadas, mas que a criança não gostava. E se você faz isso, por que vai ter, já para a gente ter prazer e irritar, porque é uma criança de 2 anos? Não funciona assim. Não é? É claro que eu não fiz. Como até hoje eu não faço. Se eu descubro uma coisa que a criança não gosta, eu não faço com ela. Sei que ela não gosta. Certo, irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse olhar para as pessoas também. Para todas as áreas da vida. Seja no casamento, seja no trabalho, todas as áreas. Então, isso é realmente servir a Jesus. E eu tenho certeza que vocês vão estar crescendo, crescendo e crescendo para a glória de Jesus. Nós conhecemos, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu agia como menino. Depois que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Isso é crescimento espiritual. Vocês viram? Hoje vocês tiveram a oportunidade, como vocês... Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo o meu ministério... Vocês pensam que eu não tenho consciência do meu ministério? Eu tenho consciência do meu ministério. Viu? Eu não tenho consciências plenas e absolutas. Isso eu não tenho. Mas eu tenho consciência. A principal área em que Deus me usa é exatamente em ajudá-los a deixar as coisas de menino. Vocês ouviram?
Porque eu tenho consciência que eu sou um pastor mestre. Sempre tive essa consciência. Eu sempre tive essa consciência que as minhas pregações são mais educativas. Eu sempre tive isso comigo. Mas se vocês... Aí a diretoria, os diáconos podem me ajudar. Pastor, vamos colocar na nossa igreja aquela pregação mais avivalista? Aí o que vocês têm que falar para eu fazer? Convidar alguém. Não é isso? É só falar, pastor, então vamos convidar alguém. Vamos fazer um dia de avivamento na igreja? Sim, eu vou convidar todo mundo, eu não vou pregar no dia. Vocês viram? Eu vou convidar pregadores que têm mensagens avivalistas. Vocês entenderam, gente? Igreja é isso. E pode ter até na igreja pessoas fazendo isso. Então é importante vocês saberem disso. O pastor que vocês têm é um pastor que trabalha exatamente nessa área. Ajudá-los a crescer e amadurecer na fé. Esse é o meu trabalho com vocês. Tá bom? Então, e para isso eu sei o preço que eu pago. Eu sei o Jesus que eu sirvo. E eu sei a contribuição de Deus através da minha vida para vocês. Viu? É essa contribuição de vocês crescerem na fé, de vocês deixarem das coisas de menino, crescer de verdade na fé, largar essas coisas de menino, essa espiritualidade infantilizada. Esse é o dom que Deus me deu, para ajudá-los a sair da infância espiritual e amadurecer espiritual. Sempre foi isso. Então, se vocês ouçam a palavra de Deus, é por isso que eu não prego de um versículo. Tem irmãos que um versículo destrincha de uma forma lindamente. E eu fico feliz quando eu vejo esses pregadores, que eles conseguem trazer nuances. Às vezes eu faço isso com um ou dois, mas você vê que geralmente eu prego porções maiores, exatamente para que você possa crescer no teu conhecimento e na tua fé. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É nisso que eu creio.